Bom dia. O nosso trabalho de hoje vai ser sobre o estabelecimento de relações de causa e efeito sobre tratamentos térmicos aplicados a diferentes aços e os seus efeitos sobre a microestrutura e propriedades. No trabalho de hoje estou com o André Cristaques e o Henrique Inácio Gonçalves Musson. Vou falar primeiramente sobre a importância do aço. O aço ele é uma liga metálica formada essencialmente pelo ferro e carbono. As porcentagens do carbono variando entre 0,008 e 2,11%, e acima disso ele é considerado um ferro fundido. O aço ele é o metal mais utilizado, principalmente em construção civil, instalação de meios de comunicação, obras rodoviárias e ferroviárias, utensílios domésticos, produção de veículos, máquinas, equipamentos, etc. E ele é muito importante para a economia do Brasil, já que o Brasil é o nono maior produtor de aço do mundo. O aço é o principal ferro, o principal metal utilizado por duas razões. Primeiro, pelo baixo custo e segundo, pelas excelentes propriedades mecânicas. Então, quando uma pessoa vai pensar em trabalhar com o aço, ela precisa pensar em duas coisas. Primeiro, a escolha do aço, que seria a composição desse aço, composição de carbono, de outras ligas. E segundo, o tratamento que esse tipo de aço passou ou precisa passar para atender às necessidades dessa função que o aço vai exercer. Falar um pouco então sobre o tratamento térmico do aço. O tratamento térmico ele é quando você altera a temperatura de um aço buscando, de forma controlada, buscando modificar algumas propriedades desse aço. Os principais tipos de tratamento é recozimento, normalização, austêmpera, martêmpera, atêmpera e o revenimento. A gente vai falar sobre a têmpera e o revenimento, que foi os tratamentos utilizados nas nossas amostras para a gente obter os resultados. Então a têmpera ela é quando você aquece um aço a sua temperatura crítica, a sua temperatura de austenitização, e em seguida você resfria ele de forma muito rápida. E o revenimento ele é um tratamento térmico usado quase que sempre depois da têmpera, que ele consiste em você elevar a sua temperatura a mais ou menos a metade da temperatura crítica desse aço e você depois resfriar esse aço de forma controlada. Bom, então a gente entra num porquê. Porquê de utilizar esses tratamentos térmicos? Bom, os objetivos da têmpera, que são os que estão escritos aí, é remoção das tensões internas, aumento da dureza, da resistência ao desgaste, da resistência à tração, entre outros. Tem vários objetivos da têmpera. E é para isso que é feito, principalmente pelo aumento de dureza. Só que quando ela é feita a têmpera, ele não é um mar de rosas, Ele tem as suas desvantagens também. A sua desvantagem é que ele deixa o aço mais frágil e principalmente que cria tensões internas. E essas duas partes são corrigidas pelo revenimento. Então o revenimento consegue amenizar algumas desvantagens que a têmpera deixa. Mas por outro lado, o revenimento também altera a dureza dessa têmpera. Então, dependendo do revenimento, ele vai estragar a têmpera, a dureza obtida na têmpera, e isso não seria uma vantagem desse tipo de tratamento. Bom, o objetivo do nosso slide, do nosso trabalho, é apresentar os resultados que foram obtidos em testes nas amostras que a gente vai demonstrar. A gente teve 3 amostras diferentes, cada uma dessas amostras passaram por 3 tratamentos térmicos diferentes. Bom, tinha a amostra do aço 1045 com 12,7 mm de diâmetro, do aço 1045 com 25,4 mm de diâmetro e do aço 4340 com 25,4 mm de diâmetro. Todos esses foram tratados de 3 formas diferentes, que é o resfriamento ao ar, a têmpera em água mais o revenimento a 200 graus e a têmpera em água mais o revenimento a 500 graus. Bom, esses foram os livros utilizados na análise dos resultados e onde pode ser encontrada toda a teoria por trás dos nossos testes e dos resultados que a gente obteve com essas análises das amostras. Bom pessoal, adentrando agora um pouco na metodologia do trabalho, foram utilizados os aços 1045 e o 4340. No 1045
foram utilizadas amostras com dois diâmetros diferentes. A primeira com 12,7 mm e a segunda com 25,4 mm. Ok? O aço 1045 ele tem uma peculiaridade, digamos assim, que ele consegue atingir uma dureza na superfície quando ele é temperado, e logo abaixo, um pouco mais para o centro, ele possui uma dureza menor, né, porque ele não tem uma boa penetração, né, o que garante a ele ele não é um aço de boa temperabilidade, ok? Ele é um aço muito utilizado na fabricação de componentes gerais, que necessitam uma resistência mecânica superior aos aços de baixo carbono, né? Sua composição química é de 0,43% a 0,50% de carbono, 0,60% a 0,90% de manganês, 0,15% a 0,35% de silício, uma porcentagem máxima de 0,03% de fósforo e máxima também de 0,05% de enxofre, né? Aqui é uma micrografia do aço 1045 com os 12,7 milímetros de diâmetro, né? E nessa micrografia é possível ali a gente identificar a região, a ferrita, né, nesses grãos mais claros aí, e perlita nessa parte mais escura, ok? Só a composição ali. Já com 25,4 milímetros de diâmetro, a gente identifica basicamente as duas estruturas ali, porém com grãos maiores de ferrita, né? Que são essa parte clara aí da micrografia, ok? Já o 4340, ele é uma liga aí mais resistente que um aço carbono comum, e seus elementos de liga eles melhoram bastante a resposta à temperabilidade, né, ao tratamento térmico, digamos assim, e também possui uma maior resistência mecânica. Tem um bom uso na indústria geral, assim, ele está presente bastante na fabricação de engrenagens, eixos, cilindros, e sua composição é essa que está aparecendo no slide aí, né? 0,37 a 0,43% de carbono, 0,70 a 0,90 de cromo, 1,65% a 2% de níquel, 0,20% a 0,30% de molibdênio, 0,60 a 0,80% de manganês, uma porcentagem máxima de 0,035% de fósforo, fica em torno de 0,15 a 0,30% de silício, e também uma porcentagem máxima de 0,04% de enxofre, né? Na sua micrografia aqui, agora um pouquinho mais complexa, a gente consegue ali identificar um pouco de perlita e martensita nessa região mais escura da imagem, e também ferrita e austenita na parte mais clara. Bom, a austenitização, né, ou seja, o tratamento térmico que é feito para se dissolver o carbono no ferro de estrutura cúbica de face centrada para chegar, né, formar a austenita, foi realizado em todas as amostras durante 30 minutos numa temperatura de 850 graus Celsius. Após essa austenitização, as amostras elas sofreram dois tipos de resfriamento, né, isolados. A primeira vez foram resfriadas em ar e a segunda vez foram temperadas em água, com um resfriamento muito mais rápido, muito mais brusco. Após isso, as amostras temperadas em água sofreram um processo de revenimento, que ele consiste ali em eliminar as tensões provocadas pelo resfriamento da têmpera, correto? Vai garantir uma melhor tenacidade aí para as peças, né, para as amostras. No revenido, o aquecimento ele não vai chegar no ponto crítico, vai ser inferior ao ponto crítico, mas ainda assim vai garantir alterações microestruturais no material. Então, além dele atenuar as tensões internas ali, ele vai melhorar a ductilidade do aço e também vai reduzir os níveis de dureza obtidos na têmpera, ok? As amostras foram submetidas a dois revenidos, um a 200 graus Celsius e outro a 500 graus, ambos os dois durante 1 hora. Após realizar todos esses procedimentos, muitas vezes isoladamente ali, foi utilizadas as posições R3 e R8 para poder medir as durezas ali na escala Vickers com 20 kg de carga. Cada região foi medida 3 vezes para poder ter uma média ali do nível de dureza. E também foi utilizado um microscópio para a gente poder visualizar as alterações microestruturais obtidas ali em cada procedimento, né? Para o aço 1045 foi utilizado uma aproximação de 500 vezes
E para o 4340 foi utilizada uma aproximação de 1000 vezes. Bom, saindo aqui agora da parte da metodologia do nosso trabalho, já passando um pouco para o lado dos resultados obtidos nesses procedimentos, a gente pode ver na micrografia aí do aço 1045 de diâmetro 12,7 mm, austenitizado e resfriado apenas a ar, de uma forma lenta, que a austenita obtida, né, na austenitização, ela retornou aí para ferrita e perlita, né? Então ela retorna para ferrita, esses pontos claros, e depois o que sobra da austenita retorna para perlita também, novamente, né? Ferrita essa parte mais clara da micrografia e perlita a parte mais escura. Como a gente sabe, no aço, no revenimento do aço, ele vai ser aquecido a uma determinada temperatura abaixo da zona crítica e nela vai ser mantida por um certo tempo, né? E isso vai causar ali a precipitação de alguns carbonetos finos, né, acima da martensita. Nessas imagens aqui do aço 1045 de diâmetro 12,7 mm que foi temperado em água, ou seja, obteve ali a martensita e depois foi revenido a 200 graus Celsius, a gente consegue perceber que essa martensita ali obtida após a têmpera da água, agora ela é demonstrada ali com grãos mais finos, alongados, de forma ali um pouco mais discreta, né, no material. No centro da peça, além do resfriamento ele ser mais demorado e também devido à baixa temperabilidade desse aço 1045, os contornos de grão eles se transformam em perlita, essas pequenas partes mais escuras aí da micrografia no centro. E na superfície, os contornos de grão eles se transformam em ferritas, as partes mais clarinhas ali. Também existe uma parte de austenita retida, né, na superfície aí do material. Agora, no aço 1045, também de mesmo diâmetro, temperado em água e agora revenido a 500 graus Celsius, a gente consegue observar que na superfície as agulhas de martensita elas são menores e mais finas. No centro possui mais as escuras, que são segregação de perlitas. Isso aí acontece por causa do resfriamento ser mais demorado no centro da peça e devido também à baixa temperabilidade do aço. Toda a austenita retida que tinha no revenimento a 200 graus Celsius, ali na superfície basicamente, se transformou em martensita revenida. Bom, falando agora do mesmo material, porém agora com diâmetro maior, considerando ali a austenitização com resfriamento a ar. A gente pode ver na metalografia a mesma formação como na amostra de diâmetro menor, que é a ferrita mais a perlita. Isso acontece porque o resfriamento é lento, então não tem informação de martensita em nenhuma das profundidades da peça. Bom, aqui no 1045 revenido a 200 graus Celsius, a gente pode ver uma grande diferença na microestrutura do centro em relação à superfície da peça. Isso acontece porque, como a peça é mais espessa, o centro dela vai resfriar em um tempo consideravelmente maior do que a superfície. Por isso, a superfície vai apresentar uma grande parte de martensita com algumas segregações de perlita, enquanto o centro vai apresentar uma quantidade maior de ferrita e perlita. Além disso, a gente pode observar na superfície a formação de austenita retida, que não foi transformada em martensita. Com o revenimento agora feito a 500 graus Celsius, a gente pode ver uma predominância da martensita na superfície. O revenimento foi capaz de transformar toda a austenita retida em martensita. As agulhas da martensita vão ser menores e mais finas que no revenimento a 200 graus, por conta da recristalização. No centro da peça, a gente vai ter um resfriamento mais lento, por isso vamos ter menor concentração de martensita, concentrações de baianita, e no contorno de grão a gente vai ter tanto a perlita quanto a ferrita. O aço 4340 vai ter umas características de temperabilidade muito melhores que a do 1045. Por isso, o tratamento que foi feito nele vão ter alguns resultados melhores. Começando pelo resfriamento a ar, a gente consegue observar que tem uma grande alteração em relação ao estado inicial da amostra, tanto na superfície quanto no centro. A gente vai conseguir ver baianita, austenita retida e ainda também bastante segregação de perlita e de ferrita nos contornos de grão. Bom, aqui onde acontece o revenimento a 200 graus Celsius, a gente consegue observar a fase martensítica. Além disso, também a austenita retida, que é essa parte mais clara, também grandes proporções de baianita, e ainda uma pequena quantidade de perlita e ferrita precipitadas no contorno de grão. Observando aqui agora a metalografia do revenimento feito a 500 graus Celsius, a gente pode ver que com a temperatura aumentada, a fase martensítica vai ficar mais fina e menor,
vai ser quase impossível de observar essas agulhas de martensita. A austenita retida vai se transformar integralmente em martensita revenida. Bom, como a difusão do carbono está ligada à formação de martensita revenida, o aumento da temperatura irá acelerar o processo de difusão. Vai aumentar também a taxa de crescimento das partículas de cementita e, assim, vai aumentar a taxa de amolecimento. A gente consegue ver nessa tabela que nos 3 casos a dureza diminui de forma expressiva quando é feito o revenimento a 500 graus Celsius comparado quando ele é feito a 200 graus Celsius. Podemos ver também que quando a gente compara o aço 1045 com diâmetros diferentes, observamos que a maior diferença está onde foi feito o revenimento a 200 graus Celsius na peça com 25,4 mm de diâmetro. Analisando ele mais próximo ao centro da peça, a peça maior vai atingir uma dureza consideravelmente menor do que a de 12,7 mm de diâmetro. Na comparação do revenimento levando em consideração a temperatura, com o aumento da temperatura do revenimento, o aspecto de agulhas, que é característico da martensita, vai ser menos definido. Com isso, a gente pode chegar em valores mais baixos de dureza. Seguindo os fatos apresentados acima, podemos concluir que, com uma temperatura menor de revenimento, podemos alcançar um valor mais baixo de dureza, pois no revenimento em baixas temperaturas não há uma recuperação e nem recristalização da martensita. A gente também pode concluir que, analisando as amostras de aço 1045 com diferentes diâmetros, a única diferença notável encontrada é a grande diminuição de dureza no aço temperado em água e revenido a 200 graus Celsius quando a gente analisa ele mais próximo ao centro da peça. E por último, a gente também pode concluir que quanto mais elevado é o teor dos elementos de liga no aço, melhor vai ser a resposta desse aço à têmpera, porque a presença dos elementos de liga vai causar um retardo nas transformações por difusão, e isso vai melhorar a temperabilidade desse aço. Para finalizar, aqui a gente tem as referências, os documentos usados para busca de informações para a realização desse trabalho. Eu agradeço ao professor e também aos meus colegas que assistiram até aqui.